Tá, Tá, certo, beleza. então vamos lá. Vamos começar. Bom dia. Alô. Essa aparência formal, né, não é só aparência, porque a ideia desse encontro é bem informal. E muito aproveitando a vinda do Thiago para a banca do Christian, eu achei bacana a gente poder fazer esse encontro para falar de algumas coisas das nossas pesquisas aqui do LIC, sobretudo as que envolvem, né, essa interface de gênero e cultura pop, jornalismo, que são os temas que a maioria de vocês, né, que têm trabalhado ou como bolsistas de iniciação científica ou como mestrandos, né, e doutorandos também. E, evidentemente, que a Márcia Veiga, nossa colega de linha, que tem, né, uma referência nesses estudos, ela tinha que estar presente conosco e também ela está presente na banca do Christian logo mais à tarde. As atividades fora já do período letivo, assim, elas enfraquecem, né, no sentido de público, né, por conta que as pessoas já não querem mais saber de estarem aqui. Mas a gente está transmitindo ao vivo, né, pela página do LIC no Facebook. Então, estamos sendo assistidos, espero, assim, por milhões e milhões de espectadores. Então, a gente vai começar essa conversa. Eu pensei do seguinte modo: eu vou fazer uma introdução um pouco para falar de como essas pesquisas começaram a acontecer, e como essa temática começou a se tornar importante, né, no conjunto dos trabalhos que o LIC faz. E depois, na sequência, a gente eu gostaria que tanto o Christian quanto a Franciele e o Eric fizessem um pequeno depoimento sobre a participação de vocês nessas pesquisas. Aí eu gostaria depois que a Márcia também intervisse, e a gente encerraria assim brilhantemente com o Thiago, que vai trazer algumas questões da pesquisa que ele vem fazendo, né, em Cuba e agora em Miami, né, para falar dos enfrentamentos de políticos e midiáticos na cultura pop. Então, essa é a ideia que eu pensei. Todos concordam? Pode ser assim? Tudo bom. Bom, gente, olha, a gente começou, Thiago, assim, a gente já tem conversado por conta do Procad, né, nossos interesses comuns começaram pela recorrente vinda do Thiago aqui na Unicinos, né, por conta da proximidade que ele tem com a Adriana Amaral, e nós, assim, imediatamente nos reconhecemos como pesquisadores que trabalham com questões, muitas delas muito próximas, né? Mesmo que eu seja muito vinculado ao jornalismo e o Thiago mais a questões da cultura propriamente dita, mas a gente percebeu ali, sobretudo a partir das pesquisas que a gente começou a desenvolver no LIC, onde a gente começou a pensar nessa ideia de uma tipologia de acontecimento, né, muito específico, que começava a se constituir a partir da emergência dos sites e redes sociais, e como os compartilhamentos e o modo como as pessoas começavam a se performar, né, nesses seus perfis. Isso estava gerando um novo modo de acontecimento, e muito em diálogo com as teorias de acontecimento que a gente vinha trabalhando na minha linha de pesquisa, no grupo de pesquisa, dos grupos de estudos de jornalismo, e também num Procad anterior, do qual participei lá com o pessoal de Minas, aqui na Fabico e na UFSC, onde a gente fez uma revisão das teorias do acontecimento. Então, dali saiu essa ideia de um novo modo de acontecer, que acabou, então, avançando, a partir das primeiras pesquisas, por um conceito, né, que é o de ciberacontecimento, que a gente desenvolveu com a participação das vários bolsistas de iniciação científica, mestrandos e doutorandos que a gente teve ao longo desse período. Então, a partir disso, criou-se então o grupo de pesquisa, que nós chamamos de Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento,
E teve um momento bem importante nesse grupo, que teve quando entrou para o grupo dois bolsistas que eram bolsistas do nosso querido professor Valério, que infelizmente faleceu, e eles ficaram órfãos, sem grupos, né? E vem na época a gente estava solicitando bolsistas, e a parte aqui da Unicinos que administra, né, a gestão dos bolsistas, enfim, entrou em contato comigo se eu me interessava em recebê-los, né? Eu pensei, bom, é evidente que você não vai deixar os meninos abandonados. Aí tivemos uma primeira conversa e eu imediatamente aceitei. Esse menino, um deles era o Christian, né? E a Paula, esqueci o sobrenome dela, Zamor. E pronto, começamos ali a trabalhar, e foi assim, a presença deles e a energia que eles trouxeram para o grupo foi fundamental para esse grupo deslanchar, né, a partir daquele momento. E as pesquisas que a gente começou a fazer, as primeiras delas, elas estavam muito vinculadas a determinados acontecimentos que na época me entusiasmavam de uma forma muito positiva, que eram aqueles acontecimentos de mobilizações, tipo a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, todos esses movimentos assim, que seriam novos movimentos sociais, de designação bastante discutível, enfim, mas enfim, eram coisas que eram a nossa temática está muito voltada para essas questões. Mas junto com isso, como a gente começava a perceber que na área dos chamados entretenimentos, dessas questões jornalísticas, essas pautas jornalísticas mais voltadas para as banalidades, né, entendidas como banalidades, eu comecei a dar conta que ali tinha todo um universo de questões ali importantes de serem trazidas também e serem investigadas. E nesse sentido, e também a minha grande proximidade com as temáticas que a Adriana Amaral começou, porque a vinda da Adriana para o programa também foi importante para ter essa interlocução, né? E com a Adriana a gente começou a estabelecer uma conversa muito bacana, e criou-se ali um leque de possibilidades temáticas, né, de investigação dentro dessa rubrica de produção de acontecimentos em sites de redes sociais, que desencadearam assim, algumas coisas bem legais a partir daí, com a presença então desses bolsistas. E junto com isso teve dois orientandos de doutorado que foram bem importantes para isso. Um deles é o Felipe Moura de Oliveira, né, que levou adiante essa parte mais aparentemente séria da pesquisa, né, e que é entendida como séria, dura, né? E entrou, eu recebi de orientando, né, o Felipe Vieira, né, Kolinski Machado, que não estava trabalhando especificamente com sites de redes sociais ou com produção em rede, mas eram revistas impressas ainda na época. Mas ele estava trazendo questões de gênero, né, toda uma proposta de mergulhar mais nesses estudos. Então, essa presença também foi bem importante, né, para que esse tema ganhasse forma, né, na trajetória do LIC. E aí, a partir daí, começou a acontecer algo. Daí teve 3 projetos até agora financiados pelo CNPq. O primeiro, que deu origem ao grupo, né? E desse primeiro projeto que deu origem ao grupo, nós tínhamos ali, em todas as coletas que nós fomos fazendo ao longo desse período, né, os casos que fomos identificando, a gente já começou a perceber isso há uns 5 ou 6 anos atrás, essa emergência dessa temática, né, muito fortemente, desde o ponto de vista de uma visibilidade que determinados segmentos começaram a pleitear e a constituir, né, no plano das redes, mas também um contrafluxo, né, disso que a gente veio entender depois como toda essa cultura de ódio, discurso de ódio. Também a gente começava a perceber fortemente isso. A gente pensou, bom, esse tema merece uma pesquisa específica, né? Então foi a partir daí que a gente fez um projeto onde para tratar
especificamente desses casos. Isso foi pensado há 3 anos atrás, que esse projeto está fechando agora, né? E nesses 3 anos a coisa explodiu, no bom e no mau sentido, né? Porque aí a gente houve toda essa proliferação da fake news, desse discurso fascista que começou a ganhar força, né, na rede, a partir do compartilhamento de notícias falsas, a partir do modo que as pessoas foram se vinculando a isso, e deu no que deu, né? Está nessa cena apocalíptica que a gente está vivendo hoje, né? Terrivelmente apocalíptica. A gente conversava vindo para cá, eu e o Tiago, assim, a gente está numa sensação de não saber para onde isso vai dar. A gente teme que vai dar, teme, fora temer, a gente teme que vai dar em algum lugar, assim, muito ruim, a gente tem que criar uma resistência. Então, por conta disso, a gente montou um projeto agora, para começar agora em março, para discutir, porque teve 2 coisas que o nosso projeto apontou. Uma é esse contrafluxo, porque muitas coisas mudaram de 2009, quando a gente começou a trabalhar com esse tema, para hoje, quase 10 anos depois, que na época em que eu comecei a me interessar pela questão do acontecimento nas redes digitais, eu fui muito mobilizado por um entusiasmo, né, de que positivo, assim, no sentido de era um entusiasta dos movimentos, achava que nós iríamos assim ir para um paraíso, né, no sentido que a gente mais visibilidade para todos, as pessoas podendo ter visibilidade no sentido assim de garantia, de defesa, de luta dos seus direitos, essas coisas todas, e esses movimentos também de contestação do status quo, né, parecia uma coisa muito positiva de nos levar para um caminho melhor. Entretanto, de uns 5 anos para cá, essa perspectiva otimista ela foi ficando distópica, né? Então, hoje eu não tenho mais nenhum entusiasmo como eu tinha em tempos atrás, porque esses mesmos espaços, né, que asseguravam ou que davam a entender que poderia haver uma transformação importante no mundo, no sentido assim de pautas progressistas, né, ganharem fôlego, força e se imporem, né, teve esse contrafluxo, né, e muito que a gente estava falando hoje no carro com o Tiago, assim, que a diferença da eleição do Obama para o Trump, né, Obama de uma mobilização em rede, né, de defesa da candidatura, e essa que é uma tática que o fascismo, que os movimentos fascistas brasileiros fazem, da criação de fake news e gerando um imaginário, né, falso e que entra em sintonia com determinadas demandas, né, de determinados segmentos da sociedade, e com uma boa com uma boa dose de ignorância também, que é muito suscetível, né, a esse tipo de discurso. Então, isso mudou muito a cena de quando eu comecei a pesquisar e de como a gente chegou agora. Então, o próximo projeto que a gente vai implementar, eu estou chamando de territorialidades semióticas, dentro de uma ideia, e aí vem todo né, o conjunto teórico com o qual a gente trabalha, quando eu vou entrar em detalhes aqui, vários de vocês sabem, né, mas pensando que existe, a partir do momento em que essas disputas, né, acontecem em rede, elas também vão gerando uma defesa de territórios, ou uma constituição em defesa de territórios, e que acaba sendo problemática, mas que a gente pensa na ideia de que todos os territórios têm fronteiras, e a gente tem que entender o que acontece nessas fronteiras, que seria assim, entre as bolhas, que tipo de contato teria nas bolhas, para pensar que ali pode haver, de repente, algum tipo de fluxo, né, de informação, de energia, sei lá como designar isso, que pode ser interessante para a gente pensar
em estratégias meios de resistência. Essa é a ideia do projeto que a gente está implementando agora. Espero que consigamos, né, algum tipo de financiamento para executá-lo. Porque tem uma outra parte do projeto que também é bacana, porque como a gente foi experimentando algumas metodologias assim de coletar, porque como a gente não estava fazendo aqueles o que a análise das redes sociais faz, que assim é a partir de determinadas ferramentas, determinados softwares, gerar coletas de grandes materiais, sobretudo no Twitter, e gerar aquela cartografia, né, tornar esses dados visíveis, né, que coisa que colegas como a Raquel Requeiro, o Fábio Marini fazem. A gente fazia uma outra coisa, que era pensar, a gente queria entender muito assim, o sentido que emergia a partir dos posts mesmo, não apenas das palavras-chave e a partir daí da inferência. É muito querer entender o DNA daquilo que a gente chamava de semioses em rede. Então a gente foi pensando numa metodologia, alguma coisa que a gente se inspirou na análise do conteúdo, outra coisa, inspiração cartográfica, a partir de certas premissas lá do Walter Benjamin. Enfim, a gente foi fazendo um mix, né? E que isso começou a criar uma certa forma, né? Que a gente começou a designar o que a gente faz como análise de construção de sentidos em redes digitais. E a gente queria, nesse projeto, também aprofundar, experimentar mais, né? E, sobretudo, como a gente está falando em fronteiras, a minha ideia no projeto era criar uma interface entre uma possibilidade de análise em redes micro, que é o que a gente faz, com as macros, né, que é o que faz as análises de redes sociais, para tentar entender não só, então, nas fronteiras, a ideia de possibilidade de resistência, mas também de uma metodologia ampla que dê conta desses processos, tanto macros quanto micros. É ousada a coisa, mas a gente vai tentar fazer, né? Então, se tiver algum financiamento. Acho que basicamente isso que eu queria falar, mas eu queria ressaltar também que, dadas as circunstâncias e onde chegamos, enfim, né, dados os últimos acontecimentos no mundo e, sobretudo, aqui no Brasil, e esse sentimento distópico que eu mencionei para vocês, por mais que eu me sinta um pessimista, né, atualmente, assim, não consigo ver razões para ser diferente. Entretanto, no fundo, tem uma energia utópica que ainda me mobiliza, né? E a ideia, eu acho que as nossas pesquisas, elas têm uma importância nesse sentido, né, de uma afirmação, né, dessas questões, de trazer elas problematizando essas questões. Então, acho que junto com coisas que o Tiago faz, a Adriana Amaral faz, a Márcia Veiga faz, enfim, né, acho que a gente trouxe para o nosso PPG aqui da Unicinos de comunicação essa temática de uma forma muito vigorosa, né, não é pouca coisa. Eu acho bem legal que a gente tenha feito isso, né, como uma resposta mesmo a esses movimentos sinistros, certo? Bom, então vou pedir então que vocês façam pequenos depoimentos, Christian. Eu vou ver como é que está o nosso live, se tem curtidas. Aí. Alô? Aqui. Já ia ter que fazer a Britney, né, Thiago? Dublar. Bom, então acho que o Ronaldo já deu o relato de como eu iniciei na pesquisa, né, a partir da minha entrada nos CEPOS. E o engraçado é que eu estava muito no início da graduação, assim, tipo, foi no meu primeiro semestre da graduação, e eu não tinha muita noção do que era pesquisa, na verdade, estava começando a descobrir. Eu acho que eu trago relatos disso na dissertação também. E aí o primeiro livro que a gente leu, que a gente recebeu a tarefa de ler no CEPOS, era o Cultura da Convergência, do Henry Jenks.
E aí tem lá o capítulo de Harry Potter, aí porque eu sempre fui muito fã de Harry Potter, né? Toda a minha vivência tá atrelada a isso, minhas próprias experiências de gênero, sexualidade, a maneira como eu conheci a Fran, porque eu e a Fran, eu acho que é legal também pensar esse vínculo de afeto que atravessa a pesquisa. A gente é melhor amigo desde o ensino médio, assim, só que a gente estudava em escolas diferentes. E é muito engraçado porque a generificação na pedagogia ela já parece muito forte ali, porque a minha escola era muito boa no ensino médio, mas ela era técnico em eletrotécnica e eletromecânica. Então ela era predominantemente masculina. E aquela masculinidade heterossexual hegemônica, assim, que não tolera um menino afeminado, que vai gostar de High School Musical, assim, de pegarem meu MP3 e, nossa, eu tava ferrada. E a Fran estudava numa escola que tinha magistério, então era predominantemente feminina. E aí eu achava a Fran parecida com a Hermione. Eu achei a Fran parecida com a Hermione. Aí no primeiro dia de aula, assim, que eu tava depressiva, porque ao mesmo tempo eu comecei a fazer um curso no Senai de mecânica. Porque, tipo assim, os meus colegas, todos estavam indo pra isso, sabe? Eu tava meio perdido, não sabia o que fazer. E aí tinha uma bolsa que tu ganhava no Senai de 200 e alguma coisa. E aí eu achei legal, assim, pra ter uma renda. Só que é óbvio que eu não durei 2 semanas no Senai, porque era ainda pior que a escola, nessa questão da masculinidade violenta. E aí, no primeiro dia de aula, eu já estava assim, depressiva. Eu vi a Fran escorada num muro e falei, nossa, tu é muito parecida com a Hermione. E daí ela, ai, meu pai ama Harry Potter. E daí ali a gente começou a falar e já ficou amigos. E desde isso, a nossa... Já vão fazer 10 anos, ano que vem, é. E aí a gente está sempre muito articulado nesses passos, enfim, inclusive por ser fã de Harry Potter, então que eu conheci ela. Aí voltando, quando eu vi que o Cultura da Convergência falava sobre Harry, um dos capítulos era destinado a pensar Harry Potter e tudo mais, e a articulação dos fãs para desenvolverem um ativismo, assim, mais voltado à filantropia, nossa, eu achei o máximo. E aí, bem assim, na época que eu comecei a ler, o Valério veio a falecer e o grupo tinha sido desarticulado, enfim. E aí surgiu a oportunidade de começar a pesquisa com o Ronaldo sobre sites e redes sociais, que era outra coisa que atravessava muito esse aspecto fã, porque, tipo, como eu não tinha muitos amigos no ensino fundamental, era através das comunidades do Orkut que eu tinha, assim, alguma amizade. Então, eu era muito sempre apegado aos sites de redes sociais, a estar ali o dia inteiro, enfim, tipo, acompanhando os memes, que na época acho que nem ainda eram memes que chamavam. E aí, um dos primeiros ciberacontecimentos, quando o Ronaldo explicou o que seria o ciberacontecimento, foi em torno de Harry Potter. A minha primeira amostra de iniciação científica foi sobre Harry Potter, foi sobre uma declaração que a J.K. Rowling deu. E aí os fãs do Potterish, que tipo assim, existem vários portais de fãs assim que vão cobrir tudo sobre um universo específico da cultura pop. Um deles era o Potterish, que era destinado a Harry Potter, e eles traduziram errada a entrevista da J.K. Rowling e falaram que ela declarou que o Harry tinha enlouquecido embaixo da escada e que toda a história era alucinação. Lembra disso, Milena? Que toda a história era alucinação da mente dele. E aí, na época, o Twitter estava assim, explodindo. E aí, nossa, os fãs surtaram. Essa mulher destruiu a minha infância. E, ao mesmo tempo, outras pessoas defendendo que aquilo era legal, que trazia um outro... Enfim, e aí, outros fãs do Twitter foram lá e pegaram o vídeo em inglês, fizeram uma outra tradução e começaram a compartilhá-la pelo Twitter. Só que nisso já tinha se espalhado, inclusive para os portais que nem são destinados especificamente à cultura pop, mas que estavam pautando, assim, J.K. Rowling dá a declaração bombástica, Harry Potter enlouqueceu embaixo da... Enfim, e aí os fãs começaram a fazer essa tradução e dizer, não, mas gente, está errado. E aí teve toda a correção do jornalismo a partir desse movimento em rede. Aí esse foi o meu primeiro caso da mostra de iniciação científica. E eu não tinha assim muito contato com as questões de gênero e sexualidade, por mais que isso sempre tivesse atravessado a minha vivência. Aí foi através do Ronaldo e do Felipe, do projeto que surgiu, que eu comecei a mergulhar nos estudos queer, nas questões de gênero, sexualidade. E aí o interessante é que também o primeiro artigo científico que eu produzi, é para ser breve, né? Senão daqui a pouco eu vou começar. O primeiro artigo que eu produzi foi sobre Glee com o Ronaldo e com o Felipe, porque o Felipe também adorava Glee. E Glee teve assim um papel fundamental para minha sexualidade, porque no ensino médio, com essa turma, enfim, predominantemente masculina, que eu não tinha quase amigos, estreou Glee quando eu estava no segundo ano. E aí a minha mãe também era muito fã de Glee, assim, ela me chamou para ver a primeira maratona de Glee que teve na Fox, que eram 13 episódios. E aí
nossa, eu fiquei encantado, porque tinha o Kurt, que era um adolescente gay, todo aquele drama da homofobia e tudo mais, e eu me identifiquei muito com o Kurt. E a minha mãe e o meu pai, assim, tipo, eles, né, cresceram nessa nossa cultura que faz a gente odiar as diferenças, não entender o que é a homossexualidade, questões de raça e tudo mais. E eles tinham um discurso assim super preconceituoso de preferir um filho gay a um filho traficante, que hoje eles não falam mais nada disso. Eu acho que era também uma forma deles acharem que falando aquilo, sei lá, eu ia retrair a minha sexualidade, não sei. E aí, a minha mãe amava o Kurt. O Kurt era o personagem preferido dela. E daí eu vi, mas se ela tá gostando do Kurt, por que ela não vai gostar do próprio filho? Assim, foi o link que eu fiz. E aí, ao mesmo tempo, outras pessoas também em rede, nesses processos em rede, em grupos do Facebook, já daí no Twitter, também no Orkut, traziam todo esse afeto e essa importância de Glee que não tinha na escola, porque os professores e as professoras eram homossexualidade, lesbianidade, não existe, né? Não sei se ainda é assim, mas tipo naquele período no ensino médio isso era obliterado. E aí Glee tinha um papel quase pedagógico assim que a gente não tinha na escola. Era uma série estadunidense, mas que reverberava de uma maneira muito específica aqui no Brasil. E as pessoas criavam essas redes de afeto, de consumo para debater essas questões, principalmente gênero e sexualidade. E aí foi o meu primeiro artigo sobre Glee, e depois disso, acho que toda a minha trajetória ela está muito atrelada à minha vivência, à minha subjetividade, a essa questão de ser fã, e acho que é isso, assim, porque eu não posso falar muito mais, porque depois tem a dissertação, né? Acho que agora. Bom, eu entrei no grupo em 2014, e eu entrei bem naquele período de transição que o Ronaldo comentou antes, que foi bem na passagem do primeiro projeto para o segundo, que aí quando o Felipe entrou e tal, e aí começou o grupo a se debruçar sobre as questões de gênero e homofobia. E aí, desde então, eu acho que desde a minha entrada, eu já comecei a pensar nessas questões de gênero, feminismo, principalmente, que são as questões que eu me dedico mais dentro do grupo. E um dos primeiros casos assim que eu analisei foi uma campanha que, em primeiro momento, ela tinha a intenção de fazer uma campanha contra o aborto, que era em 2015, que foi um marco assim do feminismo nas redes sociais. E essa campanha, as mulheres marcavam, né, as mulheres que já eram mães ou gestantes para falar, né, para discutir sobre o aborto e principalmente se colocar contra o aborto. E aí, a partir disso, né, surgiu uma personagem no meio da história que ela trouxe pontos sobre o outro lado, né, sobre a questão da importância da legalização, de que ela era mãe, que, enfim, ela trouxe vários dados numa postagem que ela publicou, a Gabriela Moura. E aí, a partir disso, começou uma discussão em torno do aborto, assim, meio polarizada na época, que eu até me lembro, assim, que ficou bem marcado por uma campanha contra e uma campanha a favor do aborto. E aí, esse foi um dos primeiros casos, assim, que eu trabalhei, que eu apresentei tanto aqui na Unicinos, na URGS, enfim, em outros trabalhos. Depois, também, eu me dediquei sobre o primeiro assédio, que daí foi a partir daí que eu comecei a pensar os delineamentos da minha pesquisa que hoje eu trabalho, né? E aí teve o primeiro assédio, teve meu amigo secreto, teve o caso da menina que foi estuprada lá no Rio de Janeiro. Então, todos esses casos eu tenho acompanhado, assim, bem, com bastante afinco, assim, e tenho me mobilizado a pensar sobre essas questões e o quanto o feminismo está latente, assim, o quanto tem sido discutido e como as redes sociais têm trabalhado para visibilizar essa questão, principalmente da mulher, e debater nesse espaço e transformar mesmo e repensar o papel, a figura da mulher na sociedade, né? E desde então eu pelo menos assim, eu sou muito otimista já em relação às redes sociais com relação à questão de gênero e feminismo, porque eu tenho visto o debate aflorar assim num lado positivo, mesmo com toda essa polaridade que tem acontecido nos espaços onde eu circulo. Eu acredito que tem dado um retorno positivo, assim, nos grupos onde eu frequento, com os amigos com quem eu me relaciono também, com outras pessoas, assim, eu vejo que, de
de certa forma, tem transformado um pouco essa visão que a gente tem do feminismo, que ainda é muito odiado por um senso comum que entende como algo que quer destruir as famílias ou que quer acabar com a sociedade, que a mulher, sei lá, quer dominar o mundo e que os homens têm que se curvar. E, na verdade, não é isso, né? Se a gente for pesquisar e ler sobre feminismo, né? Então, é uma das questões assim que acabou me transformando muito, né? Até na minha família, às vezes, surgem algumas questões de dizer que eu sofri lavagem cerebral no grupo, porque eu mudei assim totalmente, assim, foi uma transformação mesmo e um crescimento assim pessoal também, de observar que hoje eu consigo ver assim o quanto eu me transformei na pesquisa e o quanto isso agregou assim para minha vida, para minha trajetória. Porque, assim como o Cris, eu também não tinha a ideia do que seria uma pesquisa científica, né? Eu tenho uma professora que foi minha professora no magistério, que foi um dos primeiros momentos assim de pesquisa que ela pediu para a gente ler um livro que era sobre pesquisa, como fazer pesquisa, que era bem didático e tal, que a professora Morgana pediu, e aí foi muito engraçado, porque eu tenho usado esse livro até hoje, assim, para alguns momentos de reflexão, e toda vez que a gente volta num livro, é uma outra leitura, né? E é incrível, assim, eu acredito, né? Eu acho que eu tenho conseguido, assim, de certa forma, evoluir no debate e a minha pesquisa hoje, então, do mestrado, eu tenho me dedicado aos coletivos midiáticos, feministas, principalmente, que discutem essa questão de gênero, né? Principalmente relacionado ao jornalismo. Eu não sou jornalista, mas como eu estou no grupo há quase 4 anos, então eu acho que já tenho um pouquinho assim de propriedade para tentar pesquisar sobre isso e tentar entender assim como que se dá essa relação do jornalismo com as questões de gênero, que também, em função do que vem sendo discutido nas redes sociais, nos sites, enfim, não tem como o jornalismo negar isso, né? E é um ciclo. Então, eu acredito que a minha pesquisa assim, tenha um papel interessante para tentar ver essas estratégias que esses coletivos têm adotado. E eu acho que essas experimentações também metodológicas que o Ronaldo falou, eu também tenho feito assim na minha pesquisa. Eu também não vou falar muito para deixar, porque eu tenho que me qualificar, né? Então, mas é isso, eu acho que eu consegui trazer um pouquinho assim da minha trajetória. Vou passar para o Eric, então. Bom, eu sou o baby do grupo, né? Então a minha trajetória é um pouco mais curta e mais rápida. Mas, enfim, eu comecei no LIC nesse ano, né, em janeiro de 2017, e, enfim, eu caí meio que de paraquedas, assim, no grupo, mas foi uma experiência bem interessante até o momento. Logo que a gente entrou, assim, na primeira reunião, eu já fui informado que a gente ia ter que apresentar um trabalho, né? E, ao primeiro momento, isso dá um susto na gente, quando a gente nunca fez alguma coisa relacionada a isso. Mas felizmente eu tinha a Fran, eu tinha o Christian, que conseguiram me dar um apoio bem forte assim, com relação ao meu trabalho. Eu acho que consegui fazer um trabalho positivo, né? Eu falei sobre um desenho animado, né, de um episódio muito específico que enfim, apareceu uma cena de vários casais se beijando e em alguns milésimos de segundo apareceu alguns casais homoafetivos, né, dando um selinho assim. E enfim, isso gerou uma grande comoção dentro das redes e enfim, foi uma coisa muito interessante de se falar, porque, né, muitas pessoas acharam que da forma como os meios estavam mostrando aquele desenho, parecia que o desenho todo era só aquilo, sabe? E isso mostra como as pessoas ainda têm um grande problema, como o jornalismo ainda tem um grande problema em mostrar certas coisas, né? Mas ainda assim foi uma coisa muito interessante. E, enfim, no final das contas, acabei que foi um ano praticamente de estudo e praticamente só desse trabalho, né? Espero que agora nos próximos eu consiga estar ajudando mais no grupo. E, enfim, não sei, mas para mim, assim, fazer parte desse grupo tá sendo uma experiência muito interessante, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente, né, é aquela pessoa, né, digamos assim, naquela normatividade, né, heterossexual e tal, a gente, querendo ou não, a gente é meio preconceituoso. Não na forma geral do preconceito, mas mais por falta de conhecimento mesmo. E, enfim, lendo mais os trabalhos que já foram feitos, conhecendo as pessoas do grupo, assim, eu vi que tem muita coisa para aprender ainda e eu vi que eu melhorei, sabe? Eu não vou dizer que o preconceito ele
foi apagado dentro de mim, porque querendo ou não, às vezes a gente fala bobagem, né? Então, mas enfim, eu percebo que eu consegui melhorar bastante em comparação ao que eu era quando eu entrei no início de 2017. E bem, no geral, agora espero que o ano de 2018 seja mais produtivo ainda, que eu consiga ajudar mais esse grupo e fazer que tudo dê certo no final. É isso aí. Legal, velho. Desculpe. Esqueci de trazer água para cá. Obrigado. O Eric, ele não entrou agora, assim, esse ano. E ele pegou um período assim de que a gente está de entre projetos, então ele não começou a trabalhar assim a parte mais pesada ainda do grupo, que vai começar agora. Já foi convocado agora em janeiro a Franciele para ajudar, porque a gente fez toda uma coleta que o Eric fez, vocês ajudaram também, de toda aquela mobilização em torno do fechamento do Queer Museu, que é um farto material que a gente tem que trabalhar em cima disso ainda, que é meio que para fechar essa pesquisa, né? Então, a gente vai começar a trabalhar em janeiro nisso, que nós não tivemos tempo ainda de... A Márcia sabe por quê, né? Não tivemos tempo ainda de nos dedicar a mexer nesse material, que é muito, muito extenso, e a gente tem que ter... Agora eu vou aproveitar o mês de janeiro agora para poder trabalhar esses dados. Certo? Legal, meninos, legal. Então, passo a palavra para a Márcia. Eu queria agradecer muito o convite do Ronaldo, do LIC, para estar aqui e poder também conhecer o Thiago pessoalmente mais cedo, antes do nosso encontro à tarde. Eu estou aqui agradecida também por poder ouvir de alguns que eu já conheço um pouco da história, mas é muito interessante perceber como as pesquisas que são desenvolvidas, né, dão um marco também muito importante também nessa resistência. Eu acho que toda essa visibilidade, muito especialmente as questões de gênero e sexualidades, que começam a emergir com mais força a partir das redes sociais, de algo que movimentos que já vêm historicamente, mas que nesse momento, com a potência das redes sociais, levam a uma capacidade de espalhamento e de informação que não chegava assim de uma forma tão rápida e que é uma informação que é historicamente negada, né, pelos lugares de poder e de saber, e não por acaso não é parte também da nossa formação institucional na universidade, né? Esse é um conhecimento que não só nos liberta e nos dá a perceber como somos assujeitados, né? E o que é libertador, que eu acho que é um pouco também do depoimento de vocês, né? Mas do quanto é também potencializador de transformações, e por isso é tão cerceado, e por isso eu imagino que esse chorume que vem junto vem também muito provocado pela condição de desestruturação que todos esses movimentos e essas informações que começam a ocorrer vão causando de empoderamento e tomada de consciência, né? Então, é muito importante quando a gente consegue também, ao pesquisar, ter todas essas dimensões, né, que eu estava observando na fala de vocês, que é o trabalho coletivo, em grupo, uma produção de conhecimento colaborativa, efetivamente também pessoal, que gera uma produção de conhecimento coletiva, de uma análise do seu tempo presente, né, que consegue acompanhar, obrigada, querida, consegue acompanhar e consegue, ao mesmo tempo, ir refletindo, algo que nunca é muito possibilitado, né? A diversidade de temas e a comunhão de esforços, acho que torna ainda mais rica a forma de pesquisa, né? E esse envolvimento desde a graduação também é muito interessante, porque, nossa, é fantástico, né? Acho que tu trazes também, né? Cada um de vocês traz uma experiência de mostrar o quanto a potência do conhecimento produzido cientificamente, ele é uma potência transformadora socialmente, individualmente e socialmente, né? E é isso, sim, Eric, nós todas temos preconceito, porque somos assujeitados numa cultura, nós nascemos numa cultura que é machista, que é racista e que é LGBTfóbica. Essa é a forja do Estado-nação brasileiro. E é difícil a gente não ser assim
quando não nos é permitido acessar o conhecimento de como isso acontece, né? E aí, como tu está dizendo, que ótimo, que bom que tu também está podendo perceber que esse é um eterno processo e nunca vamos estar prontos, porque a cultura também está em permanente movimento, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar junto de vocês em diferentes momentos. O Ronaldo também sempre foi muito entusiasta com as minhas pesquisas. Eu te sou muito grata também, Ronaldo, porque parece brincadeira, assim, mas quando eu comecei a pesquisar gênero na universidade, no ano de 2008, eu tive vários nãos para isso, né? Como se essa não fosse uma temática interessante para o campo da comunicação, do jornalismo, né? E foram muitos nãos de pedidos de tirada dessas temáticas do meu projeto. E o que me fez persistir, não só uma trajetória também pessoal, mas também profissional. Desde o ano 2000 eu trabalhava numa ONG feminista, que foi onde eu aprendi sobre gênero, que também não foi dentro da universidade, né? Onde eu começo a estudar. E aí chegar num espaço que eu também acho o campo da comunicação ainda muito fechado, em muitos aspectos, né, para determinadas temáticas. Quando a gente encontra pessoas como tu, né, que olham para o trabalho e apostam, né, é um super incentivo para seguir adiante, né. Então, em 2008, quando eu inicio a pesquisa, esse espaço que hoje a gente tem muito, eu não pesquiso redes, interatividades, né, mas me interessa muito aprender, mas eu, observando, percebo que é a partir dali que emergem, né, toda essa potência, não só dos estudos de gênero, estudos feministas, estudos de queers, de raça, e agora é um momento em que fica mais fácil, mas antes disso, e muito antes de mim também, muitas negativas foram feitas dentro do próprio espaço da universidade, né, dentro do próprio campo da comunicação. Então, eu queria te agradecer também, porque tu sempre foste entusiasta, sempre reconheceu um trabalho como um trabalho científico, que eu também já ouvi que meu trabalho era uma boa pesquisa feminista, como se o termo feminista fosse um adjetivo pejorativo, né? E uma noção ainda de produção de ciência que me parece muito atrelada a um paradigma que, assim como as instituições todas, está ruindo, né? Que é o paradigma moderno, né? Esse paradigma que não nos permite pensar além de um sistema binário de pensamento, e que, no meu entendimento, também é uma estrutura epistemológica que é extremamente impeditiva das nossas condições de inteligibilidade dos sujeitos, né? Ou seja, a gente continua operando também na universidade, na forma como majoritariamente se produz conhecimento, suportados num paradigma, numa noção de verdade, que ainda é moderna, é positivista, e que não dá condições e que é do século XVIII, e que não dá condições de, no século XXI, compreender a complexidade dos sujeitos, né? Então, por isso, ainda vai causar muito embaralhamento, pensar, mas essa pessoa é trans, o que é hétero, então esse negócio ainda vai, né? Ainda vai confundir. E acho que quando eu vejo emergindo também a graduação, a gurizada demandando essas pesquisas, esses temas, eu percebo que a condição de emergência e não mais sucumbir é muito grande, porque ela vem de baixo, ela vem emergindo, ela vem subindo, ela vem tensionando essas estruturas todas, né, que estão sendo tensionadas, e vem legitimamente reivindicando uma forma de conhecer que vem sido historicamente negada. Também vem tensionando todas as estruturas de poder e de silenciamento, de assédio, que envolvem e influenciam a forma como nós podemos produzir conhecimento também, que já não vai mais ser possível. Eu acabo sendo mais otimista, Ronaldo, porque eu acho que tem que vir algo novo. Acho que o que está aí sacudindo são os estertores do que tem que ruir mesmo, né? E para poder emergir algo novo. Então, ao mesmo tempo, acho que tudo esse chorume está vindo, porque agora não há mais como voltar atrás. As universidades enegreceram, abichonaram, feminizaram, como dizem, enfim, vou botar qualquer outra, mas não tem mais volta, né?
E agora é ajudar nessa potência toda e não por todos os temores que possamos ter e não são por acaso, mas que possamos, eu acho, que agir, sobretudo coletivamente, né, para enfrentar, é isso que ainda vem, mas não desistir e enaltecer a cada iniciativa de pesquisa, de criação de grupos e de pensamento que cumpre, no meu entendimento, a sua função social, né? Sempre tem aquela frase, para que serve o nosso conhecimento? É para isso, é para transformar. E eu acho que é isso que vocês já estão fazendo efetivamente na prática, não só nas vidas, os depoimentos de cada um, mas dentro de uma universidade, produzindo conhecimento, espalhando esse conhecimento e levando a pensar que é a primeira condição para transformar algo que é formado historicamente por ignorâncias, né? Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado, Márcia. A Márcia, eu tive contato com o trabalho da Márcia, eu era coordenador do GT de jornalismo da Compós, e ela submeteu, junto com a orientadora dela na Fabico, a Virginia Fonseca, um texto que era uma parte da dissertação, onde ela fazia, então, uma investigação etnográfica muito concebida a partir dessas questões. Eu achei aquilo maravilhoso quando eu li. Assim, ela fazia duas coisas que me interessavam. Primeiro, que é esse tipo de investigação, né, no ambiente da produção. Eu acho bacana, né, ter uma tradição legal de estudos disso no jornalismo e fez de uma maneira que eu achava consistente, não de uma maneira tão fragmentada como normalmente são feitos trabalhos desse tipo, sobretudo no jornalismo, né? Um mergulho mesmo no ambiente de produção e pensando isso atravessado por essas questões de gênero e de uma forma assim indiscutivelmente presente, né, na forma como as pessoas se relacionavam naquele ambiente, o discurso que produziam e as consequências disso no produto que ia para o ar, né, num telejornal. Então, achei fascinante aquilo. Então, desde ali, agora eu vou começar a acompanhar essa menina. Foi muito legal. Certo? Obrigado, Márcia. É que é um espaço, assim, tradicionalmente, aparentemente mais fechado para certas temáticas, mas houve um acolhimento me lembro de todos os pareceristas que trabalharam comigo naquela seleção, todos foram bastante enfáticos em endossar o teu trabalho. Certo? Então tá, então vamos agora então a parte assim mais para fechar com chave de ouro nosso evento, nosso pequeno evento. Então o Thiago Soares vai falar com a gente. O Thiago, assim, já falei antes, ele tive assim, foi amor à primeira vista, né? Então tudo contigo, Thiago. Obrigado. Obrigado. Alô, tá. Bom, eu também. Eu queria muito falar realmente dessa coisa. Eu acho que assim, quando a gente está falando da academia, né, a gente não pode pensar na academia sem pensar nas pessoas, né? Assim, a gente fala a vida acadêmica é uma coisa muito, mas são as pessoas. E, assim, eu acho que quando Márcia reconhece, enfim, a figura de Ronaldo como uma figura central para, né, de permissividade, né, de uma permissividade na academia, porque são pessoas, na verdade, que fazem essa prática, né? Então, eu queria começar agradecendo, né, o convite, começar também falando dessa parceria, de fato, que eu acho que a gente tem aqui na Unicinos, né, assim, e o encontro de sensibilidades, que eu acho que é um pouco isso que Márcia menciona e que eu queria realmente endossar aqui, uma forma de entender o mundo de uma maneira mais democrática. Eu acho que o que a gente está falando aqui, de uma maneira geral, acho que as pesquisas da gente, elas são pesquisas que tentam democratizar o imaginário, né? Assim, a gente não pode ficar refém de um imaginário construído em bases brancas, né? Enfim, heterossexuais, masculinas, né? Enfim, reconhecendo todos os limites que todas essas dimensões elas vão ter. Então, eu acho que quando eu me interesso em pesquisar cultura pop, né, assim, assim, venho acompanhando, né, o movimento que Ronaldo vem fazendo no jornalismo,
E eu fico assim, completamente apaixonado por essa tensão que eu acho que esse tipo de fenômeno deve causar no jornalismo, né? Porque durante muitos anos, eu sou do jornalismo, né? Assim, eu sou formado em jornalismo, eu sou professor do curso de jornalismo, e assim, eu me afastei muito da área de jornalismo, assim, da área, digamos, madura do jornalismo, justamente talvez por essa questão normativa, né? Por essa seriedade, né? Com a qual o jornalismo sempre tratou os assuntos. E eu sempre fui da festa, da deriva, eu sempre fui do outro lado. Então, assim, aquilo talvez tenha me afastado. E eu acho, para mim, eu acho singular realmente esse lugar que eu acho que o grupo de vocês, né, o LIC, ele está ocupando, né? Porque eu acho que é um lugar, de fato, de pensar que o jornalismo é algo expandido, né? É algo que está numa zona muito tensiva, né, em relação à própria dinâmica das redes sociais, né? Assim, quem produz informação, quem coloca, né? Enfim. Né, eu acho que hoje, talvez, se eu tivesse tido uma vivência, tivesse conhecido o LIC antes, eu acho que eu teria até pesquisado jornalismo, assim, né? Esse jornalismo, esse tipo de tensão que o jornalismo, né, que as redes sociais causam no jornalismo. Então, eu acho que isso é muito feliz, esse lugar que esse tipo de produção de conhecimento e de pesquisa ela tem, né? Assim, eu acho que eu vou falar um pouco mais disso na banca de Christian, assim, o tipo de provocação que esse tipo de conhecimento vai ter. Mas meu interesse pela cultura pop sempre foi o interesse de democratizar o imaginário, porque aparentemente a gente tem a ideia de que a cultura pop é algo que homogeneiza, né? Sempre aquela tradição frankfurtiana, né? Assim, então, a globalização ela homogeneiza, ela cria padrões, a gente vai ficar americanizado, então palavras como imperialismo, globalização, são sempre palavras muito caras, né? Assim, dentro da tradição da cultura pop. E eu sempre, a minha vivência com a cultura pop, ela sempre foi uma vivência de pensar, né, nessas matrizes do imaginário da cultura pop, ao mesmo tempo, o que é que nós fazemos com ela? Porque não importa o que, quer dizer, importa, óbvio, né, os sistemas, né, em que estão organizados, mas o que importa, sobretudo, é o que nós fazemos com ela, é o que os sujeitos incorporam, excorporam e como eles performatizam essas relações. E aí, assim, eu fiz um primeiro projeto, que foi logo que eu entrei primeiro entrei na UFPB, né? Eu fui professor da UFPB durante 4 anos, lá em João Pessoa, e eu fiz um projeto chamado Música Pop, Performances, Valores e Territorialidades. Então, tinha 3 chaves, né, de pesquisa, que era eu queria pensar música pop, eu queria pensar cultura pop, mas fechar na música, né? Assim, a música era algo que me interessava mais fundamentalmente, e eu queria pensar através de 3 chaves conceituais, né? A ideia de performance, porque a performance na música, ela envolve tanto os artistas, mas envolve sobretudo né, como você frui aquela música, né? Seja a performance da audição, seja o show, seja, né, as relações que são construídas nos shows, né, nos eventos. Então, isso me interessava. A questão do valor me interessava, porque música pop sempre é música ruim, né? Então, assim, é música banal, é música ruim, é dublagem. Isso sempre me interessou. Não é cânone. E agora o meu último livro, né, que é o livro do Brega. Essa chave de pensar o valor na música foi muito útil para pensar a música brega, porque é música ruim, é música de pobre, é música, né, é música que não tem valor. Então, essa mesma crítica, eu percebia, né, sendo aplicada também nesses fenômenos de periferia, periféricos, né, que é isso, música de pobre. Pobre é ruim, pobre não tem escolaridade, não sabe falar, o canto é errado, a produção da música é ruim. Então, isso me interessava. E a territorialidade, quer dizer, como é que a cultura pop ela opera em determinados contextos territoriais. Então, eu estava trabalhando com a ideia de territorialidade mais geográfica, realmente, mais, né, nesse campo. E aí, foi quando eu apliquei, o que eu vou falar aqui hoje,
é um recorte que tem até a ver com a minha trajetória também como jornalista, né? Porque aí, quando em 2015, eu apliquei para o Universal para justamente ter... eu queria pensar, quer dizer, da minha pesquisa, essa discussão de valor, de performance e de territorialidade, eu achava que eu precisava discutir territorialidade de maneira mais adensada. E aí eu apliquei para o Universal esse projeto que chama Enfrentamentos Políticos e Midiáticos de Fãs de Música Pop em Cuba. E aí tinha uma questão territorial, que era, eu queria investigar, eu tinha uma ideia de que a cultura pop, ela é uma cultura marcadamente anglófila, marcadamente americana, o imaginário americano, o imaginário anglófilo, muito presente, né? Formas muito consagradas de performance, né? A diva pop, o herói, né? Enfim, essas figuras, né? O herói mítico, né? Do Game of Thrones, né? Enfim, a diva. Então, essas imagens, elas eram muito fortes, né? E elas vinham com essa carga dos Estados Unidos. E aí eu queria encontrar uma territorialidade que tensionasse essa premissa, né? Assim, eu queria trabalhar com uma territorialidade que tensionasse essa premissa. E aí eu fui em Cuba, numa ida minha de férias, em 2014, um ano antes de aplicar o projeto. Isso aqui é uma casa num bairro de Vedado, lá em Havana. Vedado é, digamos, a região mais central assim, de Cuba e a região meio de classe média de Cuba. E eu estava passando, né, assim, turistando realmente, caminhando lá, e de repente encontrei essa casa, né, e a minha pesquisa, esse meu primeiro momento de pesquisa foi uma pesquisa muito de campo e muito turística mesmo, assim, né? É uma coisa meio eu fotografando. Eu vou mostrar aqui várias fotos também. Por isso que eu acho que tem uma coisa do lado jornalístico, porque eu trabalhei em redação, eu fui jornalista, eu fui repórter, eu fiz matéria. Então, esse olhar do jornalismo, né, de ficar catando coisa, né, de ficar significando as coisas, né, tudo, ele me foi muito útil para pensar o projeto de pesquisa, né, de como eu trabalhei territorialidade. Então, eu encontrei essa casa que tinha essa boca, não à toa. A boca dos Rolling Stones, né? Assim, aparentemente, né? Um pouco meio Mônica, meio aqueles memes da Mônica feia, né? Mas a boca do Rolling Stones meio feia. E com essa bandeira dos Estados Unidos, né? Assim, lá. E aí eu fiquei... Isso me deu um pouco um choque, né? Assim, porque, né? Nossa, esse imaginário americano aqui em Cuba, né? E aí aquilo ali me atinou um pouco esse primeiro momento. Eu peguei um táxi, né? E aí isso aí é um táxi que eu peguei lá em Havana, e aí tinha essa bandeira dos Estados Unidos no táxi, né? E uma bola de beisebol, aí tem uma coisinha da bola de beisebol, né? E essa bandeira dos Estados Unidos no táxi. Então, assim, eu estava em Havana, aí cheio de referências americanas, né? Então, essa minha ida de férias foi em 2014, né? Eu obviamente, comecei a fazer uma rede, né, de contatos lá em Cuba, né? Assim, eu nunca gostei muito desse turismo meio CVC, então eu sempre fui meio metido a ficar querendo descobrir as coisas meio por minha conta. E aí isso forma redes, né? Redes de contato. Eu comecei a frequentar, assim, algumas... desde a minha primeira ida a Cuba, eu sempre optei por ficar na casa dos cubanos, que eles têm o governo lá de Cuba, ele autoriza os cubanos a terem... a receber, né, turistas. Então, eu sempre fiquei lá porque eu sempre gostava desse contato, né, com os cubanos. E aí eu comecei, quer dizer, essa presença dessa né, imagem na parede, depois, né, na minha convivência lá eu comecei a perceber que os Estados Unidos estava muito presente naquele imaginário ali, né? Estava muito presente ali, as pessoas tinham, né, assim. E aí aquela ideia de que, assim, o que é gostar do seu inimigo histórico, porque a gente, né, assim,
a relação de Cuba com os Estados Unidos é uma relação, quer dizer, que a partir de 59, com a Revolução Cubana, existe uma política de afastamento, né, dos dois países. Então, quer dizer, não existe comércio de produtos americanos em Cuba, não existe... as coisas não são exibidas, né, não eram exibidas na televisão de maneira mais aberta. E aí eu comecei a dizer, bom, acho que aqui tem uma questão sociológica, tem uma questão antropológica, tem uma questão comunicacional muito forte. Como é que se dá esse consumo? E aí talvez a ideia de imperialismo ela fosse uma ideia muito velha, né? E muito para tratar desses fenômenos, porque essas pessoas elas não pareciam ter aquele discurso que tinha nos outdoors em Havana, fora Yankee, fora Estados Unidos, não. Quer dizer, não era essa a questão, né? Então, assim, elas viviam com essa perspectiva americana, né, dos Estados Unidos ali dentro. Ao mesmo tempo, eu não queria, eu sempre tive um pouco essa ideia de parecer que eu estava fazendo uma pesquisa de direita. Né? Parece que eu estava querendo fazer uma pesquisa assim, meio... isso é uma pesquisa para mostrar que o sistema de esquerda cubano deu errado, e eles são fascinados pelos Estados Unidos, que todo mundo quer ir embora para Miami, né? E não era isso. Quer dizer, também nesse primeiro momento, eu acho que eu fiquei um pouco meio interessado, talvez, por esse olhar de encontrar a fissura, né? A fissura desse contexto. E a fissura estava justamente nessa perspectiva das pessoas, né, ostentarem elementos da cultura americana lá em Cuba. Aí, quer dizer, eu comecei, então, eu fui entrando, né? Aí, assim, isso foi em 2014, nessas duas primeiras fotos meramente turísticas. Quando foi em 2016, já com o financiamento, então eu fiz o projeto, né, e eu tinha essas hipóteses, eu queria pensar efetivamente como é que os fãs de música pop, que assumiam serem fãs de música pop, eles, americana, né, Madonna, Lady Gaga, Beatles, né, enfim, americana ou inglesa, mas anglófila, né, como é que eles se relacionavam com essa questão lá em Cuba. Então, apliquei o edital foi contemplado, né, no Universal, e aí eu fui para campo, na primeira ida a campo em 2016. E aí, eu queria também, quer dizer, eu acho que talvez uma das forças do projeto estava no fato de que, assim, historicamente havia uma aproximação entre Cuba e Estados Unidos, né? E aí eu escolhi o recorte da pesquisa de visitar Cuba na época que o Obama estivesse fazendo a visita, né, lá. Então, eu fiz esse recorte. Então, eu fui em março de 2016, foi o mês da visita do Obama em Cuba, que teve 2 eventos, né, importantes lá em Cuba nesse momento. A visita dele, obviamente. Teve um show do Major Lazer, que é uma banda do música eletrônica, do Diplo, num lugar chamado Tribuna Anti-Imperialista, que é esse lugar aqui que eu estou fazendo essas fotos. Então, você tinha um show de música pop, né, num lugar chamado Tribuna Anti-Imperialista, cheio de inscrições contra os Estados Unidos. Então, por exemplo, nesse caso aí, isso aí é uma estátua que tem lá em Havana, em Cuba, né, e tem os dizeres, né, os Estados Unidos que parecem destinados pela providência de disseminar na América as misérias em nome da liberdade. Isso é uma inscrição que tem, né, do Simão Bolívar, né, que é todo o imaginário revolucionário, né, enfim, cubano, está ligado ao Simão Bolívar, né, ao José Martí, né, essa ideia da América Latina junta e tal. E aí tinha esse menino aqui, esse rapaz aqui, né, com um celular, com a camisa, com a blusa New York, aqui embaixo, né. Esse outro aqui com um boné um boné de basquete americano, né. Então, assim, eu começava a perceber que tinha uma simbologia anti-americana, né, naquele espaço ali em Cuba, né, em Havana, sobretudo. Nesse primeiro momento foi Havana. Mas havia uma adesão de parte da juventude também, quer dizer, que se relacionava, sobretudo através do consumo. Então, o consumo me parece que era uma questão que eu precisava
investigar essas relações, quer dizer, como é que essas pessoas conseguiam comprar, né, celular, como é que elas conseguiam comprar, porque a cultura pop, ela está toda imersa na lógica do consumo. Cultura pop é comercial, é capitalismo. Como é que esse capitalismo ele se organizava nesse sistema lá cubano? E aí aparecia, então, essas contradições do campo, né? Quer dizer, todo um ambiente anti-americano e, ao mesmo tempo, essa vivência lá com os Estados Unidos, né? Das pessoas com celulares, enfim, com tudo isso. Aí continua, isso aí é lá no show do Major Lazer, que foi na Beira-Mar, lá no Malecon, lá em Havana, tribuna anti-imperialista, e aí os meninos, assim, né? A juventude cubana é isso, camisa dos Estados Unidos, né? Bandeira americana, né? E aí eu comecei a perceber que havia uma forte questão geracional. Aí, quer dizer, um segundo momento, quer dizer, a questão de geração, a faixa etária parecia uma questão central. Né? E aí eu comecei a ler algumas questões ligadas à sociologia cubana, né? Enfim, a formação, né, do Estado cubano. E a questão geracional me começou a aparecer em função, quer dizer, a Revolução Socialista foi de 59, né? Quer dizer, já havia uma geração que não tinha nenhum contato, né, com o universo, né, do socialismo, né, com a imagem do Che Guevara, né, assim, a imagem do Fidel Castro, né, enfim, havia toda uma geração que pegou pelo contrário, que nasceu naquele período que é a década de 90, que é quando cai o Muro de Berlim, é quando cai a União Soviética, né, Cuba fica abandonada, e é um período que eles chamado período especial, que é um período em que Cuba efetivamente passa por fome, né? Assim, a gente vai ter um abandono, né? O embargo dos Estados Unidos acontecendo em pleno vapor, e essa geração, quer dizer, nasce nesse período. Então, quer dizer, tinha aí uma questão geracional que me era muito interessante ser investigada, porque parece que havia, né, nessa crise do socialismo, né, na década de 90, havia a emergência de uma parcela da sociedade cubana muito vinculada a valores do capitalismo e a valores americanos, né? Então, assim, isso era uma coisa que parecia muito, muito evidente. Talvez pela minha rede de contatos em Cuba, né? Porque, assim, eu já apresentei esse trabalho, assim, apresentei pedaços da pesquisa em vários lugares, né? E muita gente me pergunta sobre questões de raça, né? Assim, e talvez a minha resposta que eu sempre dou é que talvez a minha rede de contatos em Cuba, eu sempre fui pela rede dos gays, né? Eu tive amigos gays, trans, mulheres. Então, assim, a minha rede sempre foi uma rede etnográfica ligada a questões de gênero. Então, talvez eu tenha ficado turvada a questão de raça, porque ela não aparece na minha pesquisa, e talvez até o meu próprio limite, realmente, como pesquisador de campo, a questão de raça ela não aparece. E é uma questão central em Cuba. Raça é uma questão central. Assim, se você vai, sobretudo, para a música, a questão racial, a questão da negros, brancos, né? Assim, toda a dimensão da música cubana ligada a uma certa ideia de negritude. Então, isso é muito forte. No meu recorte, isso não aparece. E eu atribuo talvez esse meu limite a uma própria questão epistemológica minha, né? E também acho que tem uma dimensão aí dos meus contatos que me levaram a apontar muito fortemente a questão de gênero. E aí eu notava que havia, ao mesmo tempo, e aí por isso que a ideia de imperialismo ela não me era interessante, porque ao mesmo tempo que eu notava uma adesão dos cubanos de parte da juventude a esse imaginário americano, eu notava que havia também uma ideia de querer que essa cubanidade ela fosse pop e cosmopolita. Então, tinha também aí, quer dizer, não era uma questão apenas de assim, eu estou aderindo ao modelo americano. Não. Tinha uma ideia de que a gente também pode ser pop, a gente também pode ser cosmopolita. A gente quer negar um pouco esse imaginário que a gente vai ter, né, que os sistemas turísticos colocam, que assim, Cuba é um lugar parado no tempo, Cuba são aqueles carros antigos. Essa juventude aí, ela nega muito esse imaginário, porque ela quer se conectar, ela quer estar ligada a uma cultura global, ela quer estar ligada, né? E muito fortemente, que foi o texto que eu apresentei na Compós agora desse ano, muito fortemente através do reggaeton, que não é algo que eu trouxe para cá, porque é talvez uma discussão mais específica, mas assim, o reggaeton é muito a conexão da juventude cubana com esse imaginário global,
né, que é essa ideia de que assim, nós somos a América Latina, Cuba não é isolada, nós aqui também fazemos, né, temos também cultura pop. Então essas questões foram aparecendo para mim no campo, né, e eu começava a andar, isso eu caminhando em Havana, e aí eu paro, né, e numa lojinha lá, assim, num lugar que vende hamburguesa, né, que é hambúrguer, e eu encontro essa McDonald's, lá cubaníssima, e é isso, eu comecei a perceber, né, essa minha relação com a cultura pop, ela começava a enxergar essa ressignificação que os cubanos faziam com esse imaginário global. Né? Então, assim, eu fui lá, comi, tinha Mac Cuba, ele fazia Mac Cuba, Mac Havana, Mac não sei o que lá. Quer dizer, ao mesmo tempo, não era até uma atitude meio jocosa com a McDonald's, com esse imaginário global. Eles tinham uma coisa meio, quer dizer, essa ideia de imperialismo, ela parecia muito dura para tratar desses fenômenos. Quer dizer, eram fenômenos muito mais complexos, tinha uma relação aí meio irônica, né, quando a gente chegava lá e dizia assim, você achou que veio na McDonald's, mas aqui em Cuba não é assim. Então aí já tinha toda uma outra performance, nada ligado a esse padrão americano de comportamento e tal. Então, ao mesmo tempo que tinha uma geração que tem esse distanciamento do imaginário revolucionário, né, que eu acho que é uma coisa que ficava muito evidente, né, tinha um desejo de conexão, né, uma adesão à cultura digital e tal. Mas tinha também aí uma coisa que me interessava, que era uma outra relação com esse imaginário americano. Né? Assim, isso era isso que me interessava, quer dizer, tem aí quase uma forma de interrogar e de afrontar, né, a cultura americana. E aí aparece uma questão também muito forte, que é um texto também que eu vou desenvolver na pesquisa, que é a questão da pirataria. Né? Assim, quer dizer, tem toda uma relação da construção da pirataria como um lugar, né, de resistência ao capitalismo. Né? Então, o que essa galera fazia aí é piratear a McDonald's. Né? Então, você vai ter lá em Cuba várias relações lá construídas com pirataria. Né? Da Nike, da Adidas, das grandes marcas, das grandes corporações. Naquele contexto ali, elas são ressignificadas. Então, quer dizer, essa relação, ela me interessava muito. Né? Então, era aí talvez que eu queria um pouco, talvez, tocar. Quer dizer, havia também, parte da juventude cubana, uma ideia de rebeldia que estava atrelada aos Estados Unidos. Né? Aquilo que aqui no Brasil é super cooptado, você gosta de cultura pop, você é uma pessoa fútil e tal, existia lá em Cuba, quer dizer, vestir uma camisa de diva pop ou de banda, né, lá, tinha um outro significado, né, que isso também era interessante, quer dizer, marcava alguma coisa, marcava gênero, marcava, tinha algumas marcações que eram feitas a partir dessa performance aí, né, coletiva. Então, tinha uma ideia de rebeldia que estava atrelada aí também. Aí, obviamente, assim, não dá para falar de consumo, e aí é quando eu entro na ideia de consumo, né, assim, a investigação de consumo, sem pensar a cultura digital, né, assim, então, quer dizer, e aí foi quando eu entro um pouco mais no universo de consumo lá em Cuba, e aí, assim, a questão da internet lá em Cuba, que é uma questão central, que também faz parte de uma lógica política, né, então, assim, menos de 5% dos lares lá em Havana tem internet em casa, né? Então, Cuba, como tem toda essa relação pública, né? Tudo é público, então, assim, do socialismo, né? Então, você tem também essa dimensão de que, assim, o privado, ele também é público. Então, a gente tem essas pessoas aí que estão nas praças, né? As praças lá em Havana, elas têm internet, internet do Estado, e aparecia, assim, quer dizer, aparecia para mim a questão, né? Quer dizer, um lugar que tem pouquíssima internet, como é que se dá esse consumo? Então, menos de 5% dos lares em Cuba tem acesso à internet. Então, eu me intrigava mais por isso. Como é que essas pessoas conseguem baixar coisas, né? Ver coisas, né? Nesse contexto. Existe uma política oficial de acesso à internet, né? Assim, a internet em Cuba, ela é mediada, então você tem 4 grandes áreas, né? Que são internet para fins militares, internet para hospital, então hospitais têm, né, quartéis, coisas militares têm, educação, né, universidades, elas têm internet, e turismo.
O turismo é o que é mais vulnerável, porque são os hotéis. Então, essa região aí que eu estou aí embaixo, elas estão embaixo de um hotel de luxo, lá em Havana, que eles pirateiam a internet. Então, a internet é relativamente cara, né? O acesso à internet é caro lá, né? Então, essas pessoas pirateiam. Então, a pirataria, ela vinha com a ideia de rede, a ideia de pirataria de rede, a pirataria das próprias marcas. Então, pirataria aparecia como uma forma também com que os cubanos territorializam a cultura pop. Isso é que era o foco da minha pesquisa, né? Quer dizer, como é que esses fenômenos eles são territorializados, como é que eles ganham corpo e ganham performance nesse contexto cubano. E aí aí a gente vai para a geopolítica, né? Assim, é uma coisa que eu não podia imaginar, né? Quando a gente vai para estudar, né, a questão do consumo, eu acabei esbarrando num outro embargo. A gente tem um embargo econômico, né? O embargo econômico, né, basicamente, nenhuma empresa que negocia com Cuba vai poder negociar com os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo. Então, quer dizer, para você negociar com a ilha, que tem um mercado consumidor super pequeno, você não vai poder negociar com os Estados Unidos. Então, assim, e uma série de multas. E aí, quando eu comecei a pesquisar o consumo em Cuba, eu cheguei a esse mapa absurdo, que é o mapa de redes. Né? Isso aqui são cabos de fibra ótica, né, ligando a América Latina aos Estados Unidos. E você vê Cuba completamente ilhada. Você vê ali apenas Cuba é essa ilha maior ali do Caribe, né, no meio. E você vê ali um cabo de fibra ótica ligando a Venezuela, né, lá aquele de baixo, a Venezuela, e outra a Jamaica. Então você tinha uma relação de Cuba com a Venezuela desde sempre, né, porque era outro país de matriz socialista, mas o país completamente ilhado. Então, assim, essa internet que chega em Cuba, ela vem através da Venezuela e vem através de acordos com o México e com a Jamaica. Então, havia uma questão geopolítica de isolamento da internet lá em Cuba também, que perpassava um outro embargo, que é também uma outra discussão que é muito presente lá em Cuba, né? Assim, que é a ideia de que, assim, Cuba não pode mostrar o que é que ela produz, né? O que é que ela faz, porque ela nunca pôde. Porque ela sempre foi impedida de viver, né, uma sociedade socialista. A gente só sabe o que é o socialismo através da ideia de que o socialismo é a ideia de que nós queremos o capitalismo, né? E quando eu chegava lá em Cuba, eles diziam assim: a gente quer viver o socialismo, só que a gente não pode. Porque é impossível você viver o socialismo numa lógica sem nenhum tipo de acesso, né, tanto à internet quanto a bens econômicos. Então, quer dizer, tinha ali uma questão, né, geopolítica que aparecia muito grande. Né? Quer dizer, essa forma de consumo, ela chegava a essa relação aí, que me parecia muito interessante também de ser. Eu precisava pensar sobre ela. E aí saía é uma boate gay lá em Cuba, né, chamada Cabaré Las Vegas, que não tem esse nome, né, lá, porque, ela fica numa área que era uma área de Havana, que era para ser feita a Las Vegas em Havana, né, e aí virou uma área de entretenimento. E aí eu via esse clipe de Beyoncé lá em Havana. E aí, assim, veio a pergunta, né? Como é que Beyoncé foi parar em Havana, uma boate gay em Havana, sem internet, quer dizer, como é que isso acontece, né? Então, isso era, quer dizer, a territorialização, ela vinha por esses fenômenos, né? E aí, essa investigação na boate gay, ela me levou a um personagem, que é essa aí que está de peruca, né, que é a Marty. Essa aí é uma drag queen, né, transexual, que eu entrevistei lá em Cuba, chamada Marty Izquierdo, e ela dubla Lady Gaga lá em Cuba. E aí apareceu a questão de gênero muito forte. Né? Primeiro, a questão da homofobia. Né? Cuba tem um histórico ligado a ideia de que existiam campos de concentração para gays, né, lá em Cuba, então tem um histórico muito, né, e que não é negado pelo Estado, não é negado, é uma coisa que é aberta e, enfim, e por isso que há uma política hoje, né, a Mariela Castro, que é a filha do Raul Castro,
ela encampa essa ideia. Então, hoje o Estado cubano ele tem uma política de contra a homofobia muito forte, né? Tem parada gay, tem coisa LGBT. E uma coisa que foi interessante também, quer dizer, a Marte me levou a uma subjetividade e a uma relação a construção dos fãs da Lady Gaga lá em Cuba, que era a ideia de que assim, as músicas de Lady Gaga elas ajudavam aqueles sujeitos cubanos a enfrentarem questões de gênero. Então, por exemplo, eles têm lá o grupo lá no Cinesex, que é o lugar em que tem as reuniões de trans, né, de pessoas lá, de mulheres, pessoas que, né, sofrem violência doméstica, de gênero e tal. Tudo isso é lá nesse local que é presidido pela Mariela Castro. E aí eu fui numa reunião com a Marte em que eles usam música pop para discutir questões de gênero lá. Então, eles usam Madonna, eles usam Lady Gaga. E eu fui, né, com a Marte, eu fui no grupo que discute a Lady Gaga lá. Então, assim, e aí é toda uma questão, assim, tem uma questão de acolhimento, né, de debates. Então, assim, aquela ideia de que, assim, essa cultura global, ela homogeneiza, né? Pelo contrário, quando eu chegava lá, ela singulariza as questões. Ela coloca um tipo de enfrentamento que, através de outro sistema, não poderia ser feito. Né? Então, assim, é o tipo de questão, quer dizer, que emerge aí a questão de gênero através da cultura pop. A pauta da cultura pop é quem traz esse tipo de discussão. E aí eu fiz um texto, né, que saiu no livro da Compós de 2016, que é o Lady Gaga em Cuba, que é a minha vivência com essa personagem lá em Cuba. E aí que foi realmente assim central para eu poder entender como é que esses fenômenos apareciam. E aí, então havia, portanto, o questionamento de uma ideia de nação, né? Assim, essas pessoas, quer dizer, o que é que essas pessoas estão, que Cuba é essa, né? Assim, ao mesmo tempo assim, eu sou cubano, ao mesmo tempo que eu me ligo a uma relação com os Estados Unidos, com a cultura pop, né? Então assim, eu fiz então essa foi a premissa, né, digamos, dessa minha pesquisa de campo. E aí eu trouxe aqui especificamente um estudo de caso, né, para também não me alongar tanto. Eu trouxe aqui um estudo de caso, especificamente, que foi a última coisa que eu realmente apresentei, que é com os fãs da Madonna. Né, assim, porque aí eu fiz essa da Lady Gaga eu publiquei e agora eu tô fazendo com os fãs da Madonna, que já é uma outra questão geracional, né, porque já tem um outro tipo de público, né, enfim, então tem uma outra constituição. E aí que foi minha segunda ida a campo, que aí é quando eu pesquiso os fãs da Madonna. Aí eu já fui para uma outra cidade no interior, né, de Cuba, que é Holguín, que é para entrevistar o meu recorte, né, nesse sentido, foi, então, o maior pesquisador de Madonna em Cuba, o maior fã de Madonna em Cuba, que é o que tem a página Madonna Cuba no Facebook, que é uma página que tem 700, não tem quase, né, são 700 só seguidores, assim, curtidas, é uma página bem modesta, mas ele é a pessoa que é o grande mobilizador, né, de Madonna, né, nesse contexto de Cuba. Né? E aí essa aqui é a casa dele, lá em Holguín, né? E eu fui essa minha ida a campo, ela tinha a ver com essa minha segunda pesquisa, essa minha segunda ida a campo, eu queria trabalhar muito com a ideia de memória, né? E assim, e trabalhar muito, então eu queria muito ir na casa e a televisão que ele viu Madonna em 92, isso também é uma coisa muito interessante para mim. Quando ele viu Madonna pela primeira vez, em 92, é a mesma televisão que existe na casa dele, que é essa. Então, assim, isso para mim... Então, eu queria ir na casa dele para ver esse ambiente, para poder trabalhar com ele a memória. Então, aí é que entra uma dimensão de pensar geopolítica na cultura pop, questionar a ideia de globalização e pensar essas assimetrias. Né? E aí... eu queria discutir, colocar para vocês, porque acho que isso é um artigo que eu vou ter que produzir, que é essa ideia da minha metodologia. Assim, eu acho que a ida a campo, ela me coloca uma questão que eu estou chamando aí de etnografia das mediações. Né? Eu estou trabalhando com a ideia de mediação, né, como o Barbeiro, o Canclini, né, trabalham, né,
como é que a gente... E aí, assim, o Canclini, ele, enfim, desde Consumidores e Cidadãos e tal, ele tem uma fala, ele tem uma inspiração de articular a antropologia com a comunicação. Isso, quer dizer, e me parece que ele sempre faz. Ele faz as idas etnográficas dele, mas ele nunca explica como é que ele faz. Né, que eu acho que é um pouco o problema dos estudos culturais, né? Assim, que nunca é explicado. Você apresenta, como eu estava fazendo até então aqui. Assim, você sempre fica mostrando, ai, que incrível isso, a cultura, as pessoas e tal. Mas você nunca explica. E eu acho que talvez o meu contato com a Adriana, a Unicinos, ela é tradicionalmente uma universidade muito ligada à metodologia, né? Assim, tem uma preocupação muito metodológica. E eu lembro que sempre que eu apresento minha pesquisa, as pessoas dizem, mas como é que você fez isso? Né? Qual é o método que você usa? E eu sempre, eu vou pelas mediações, eu trabalho pela estudos culturais latino-americanos e tal. E aí agora eu senti a necessidade, né, assim, talvez com mais clareza, de pensar, talvez, assim, de trazer essa discussão, né, metodológica para a questão da ida a campo para tratar produtos de cultura pop. E eu acho que essa vivência em Cuba, por exemplo, ela talvez, né, eu vejo, aqui a Adriana tem muitos orientandos que trabalham, por exemplo, com fãs de K-pop, né, figuras, assim, nesse contexto aqui, né, o contexto do Rio Grande do Sul, o contexto lá de Pernambuco, né, enfim, essas experiências de fãs, né. Então, eu acho que tem uma dimensão aí, que é a etnografia, para a gente também não dizerem que a gente não está fazendo trabalho de comunicação. Isso aí você pode fazer na antropologia. Então, por que você não vai para a antropologia? Eu estou aqui agora, justamente assim, meu projeto do pós-doc é um pouco isso, é pensar uma etnografia das mediações. Quer dizer, é discutir essa experiência, né, talvez discutir, primeiro, experiência, eu acho que é uma questão central para mim, porque tem a ver com a dimensão da estética, né, e a performance. Então, como se experiencia o território, né, como se experiencia o real. Então, isso me parece que é uma questão central. Né? Então, tem toda uma tradição da filosofia pragmática que vai trabalhar com a noção de experiência, né? Que no campo da estética, que é de onde a minha formação lá com Geder, lá na UFBA e tal, ela vem. Então, a gente vem muito dessa relação com a estética da comunicação. Ao mesmo tempo, né, como é que esses sujeitos se relacionam com as disposições midiáticas? Então, assim, como é que esses sujeitos se relacionam tanto com objetos comunicacionais, né, assim, produtos, né, discos, enfim, como com televisão, com internet, né, enfim, com essas dimensões. E aí, para mim, né, de toda a trajetória do Barbeiro, para mim tem dois, né, no mapa noturno das mediações do Barbeiro, eu acho que também é um método pouco explicado, né, assim, a gente também usa, mas a gente não sabe, ele não explica direito. Ele tem duas categorias que me parecem muito interessantes para a gente poder pensar, para eu poder pensar, que me foram muito úteis nesse meu contato. A primeira delas é a noção de cotidianidade, né, assim, porque eu acho que tem uma relação aí de experiência com o e no cotidiano desses sujeitos, né? Então, assim, era isso que tinha a ver quando eu fui visitar o fã de Madonna na casa dele, né? Porque, assim, ao contrário da fã da Lady Gaga, que eu visitei ela na boate e a gente ficou andando pelas ruas de Havana, nesse caso agora eu queria proceder. Eu queria que a casa dele fosse um palco. Eu queria trabalhar a entrevista, que é esse ponto de baixo. Cada entrevista que eu fazia com ele, eu tratava como uma performance, minha e dele. E aquele ambiente ali que estava sendo colocado era o palco das memórias dele. Então, tinha algo muito cênico. A gente andava, é como se eu andasse pela memória dele, daquela casa, daquela televisão. Então, eu queria, na verdade, pensar uma etnografia, né? Pensar a noção de memória, mas a partir dos objetos, a partir da relação material que se estabelece com esses objetos nesses ambientes. Então, o texto que eu estou produzindo agora é que, na verdade, a casa dele, a sala dele é a memória dele. Né? Naquele momento ali, a memória cênica. É como se houvesse uma encenação daquela relação que ele vai constituindo a partir daqueles objetos que são colocados ali. Então,
Era um pouco essa ideia. Então, tinha aí, eu queria então trabalhar com a ideia de que a minha entrevista com ele era uma performance e que a cotidianidade e a ritualidade, que são duas categorias que o barbeiro vai trabalhar, né, no mapa das mediações dele, elas funcionavam como uma forma de eu acessar a memória dele. Então, a ideia de memória, ela vinha atravessada por duas relações constituídas a partir da ritualidade e da cotidianidade. Então, basicamente, era essa questão que eu queria um pouco, enfim, apontar como uma questão metodológica, né? E aí, obviamente, a minha relação com ele, a gente estava lá na casa dele, só para lembrar aqui, a gente estava lá na casa dele, e aí quando a gente falava da televisão, a gente, né, discutia a TV, aí ele falava, essa TV aqui é super antiga, ele vinha com a relação, ele me levava a esse programa. Ele me levou, e aí é isso que me interessava também, quer dizer, o antropólogo, ele não, quer dizer, a nossa diferença do antropólogo é porque para nós interessa isso aqui, interessa a televisão e esse universo midiático que está atravessando esse imaginário dele. Automaticamente ele me levou a uma zona de investigação que é investigar esse programa, que é o Colorama, que é o programa de música pop que tinha em Cuba na década de 70, no auge do regime fechado, né, cubano, existia um programa que passava música americana, música pop. Ele disse que viu Madonna pela primeira vez nesse programa. Ou seja, não era através de pirateamento de rede social, como era o fã de Lady Gaga, né? Essa figura, que é o fã da Madonna, ele me levava a uma outra relação, que era a televisão. Os fãs de Gaga me levavam muito a investigar a cultura digital. Então, me levavam a investigar essa coisa do pirateamento de rede, porque era isso. Eram fãs que, pela questão geracional, todos eles ligados à cultura digital. O fã da Madonna, não. Ele me levava para a televisão, porque é uma questão geracional. Então, pela idade dele, ele consumia televisão em Cuba. E aí ele me levou a esse programa, que era, assim, um achado, que ele chamava de MTV cubana. Era um programa exibido na televisão cubana, com exibição de clipes. E aí, esse programa, nessa minha segunda ida a campo, ele me levou a essa senhora, que é a Marta Pita, que eu entrevistei ela, que é ela foi programadora esse programa acabou há 5 anos. Assim, ele é um dos programas que teve maior longevidade na televisão cubana. E ele era um programa de música pop, eles exibiam música pop e tal. E aí, me levou a essa produtora e me levou a essa metodologia da história oral, porque é um tipo de conhecimento que em Cuba não existe pesquisa, porque é um tipo de pesquisa que tensiona as relações com o Estado. E é tudo na história oral. Então, tudo então, eu tive que achar essa produtora, que é a Marta Pita, e ela foi me explicar como é que... Eu disse, Marta, como é que vocês colocavam música americana? Porque era proibido. Né? Na década de 70, que é o período mais severo de restrições anti-americanismo, né, em Cuba, era proibido música americana. E ela dizia, Tiago, primeiro, existia uma brecha, que era uma política em Cuba, uma política de internacionalização socialista. Então, na década de 70, junto com essa rigidez contra os Estados Unidos, houve uma abertura de Cuba aos países socialistas. Então, ela disse, o governo cubano se interessa em internacionalizar o cidadão cubano. Como é que vai internacionalizar ele? Através desse contato através da mídia. A mídia era a forma de internacionalizar o cidadão cubano. Como isso? Através de uma rede de países socialistas. Só que, então, eles compravam produtos midiáticos de agências de notícias socialistas. E, no meio dessas agências, vinham conteúdos em inglês, conteúdos americanos. Então, vinha Madonna, vinha aquela banda Man at Work, que é uma banda da Austrália. Vinham conteúdos e ela exibia. Ao mesmo tempo que tinha uma questão ali subversiva, que ela dizia assim, eu nunca gostei. Aí emerge o sujeito, porque você tem a estrutura, né, do governo, mas tem os sujeitos, que é quem fazem as políticas. As políticas elas não são apenas do Estado, elas são feitas pelos sujeitos. Ela dizia, eu achava um absurdo a gente não poder ouvir música americana.
ela ocupava um lugar de ser produtora do programa. E elas tinham que preencher, o programa eram 8 videoclipes que tinham que ser exibidos. Né? Eram 4 de músicas latinas e 4 de músicas do país socialistas. Então, quando ela colocava lá a artista, ela botava Madonna, aí botava país, Rússia, União Soviética. Ela botava assim, aí ela disse, ABBA, Polônia. O ABBA era polonês, Madonna era russa. É assim, então vinha. E ela dizia assim, República Democrática da Alemanha, que era a RDA. Então ela ia aí montando um esquema em que ela queria, ela achava um absurdo que aquilo ali fosse, então ela tensionava isso. E Madonna passou várias vezes como uma cantora russa. A censura nunca viu, né, não olhava. Eu perguntei a ela, já teve algum problema? Ela disse, nunca teve nada. Só teve uma vez, mas assim, foi uma questão de sexual, que foi um clipe, I Touch Myself, que é uma música da Divinyls, né? Que foi exibido, e aí os censores reclamaram, porque era uma coisa que tinha ali, a masturbação e tal. Mas ela disse, em relação à música americana, nunca teve nenhum problema. E aí me levou a essa questão. E aí, só para a gente poder visualizar aqui, isso aqui é uma loja, né, Green, que é uma loja do governo cubano, uma loja de discos, né, do governo cubano. E para mim o que me interessava era as disquerias. Olha ali, Black Mirror, tá vendo? Eles têm Juego de Tronos. Isso aqui é tudo pirateado. O pirateamento, né, através. Então você tem as disquerias, que são as coisas oficiais, que ninguém está nem aí, os cubanos lá, e tem as lojas não oficiais, né? Seriado, filme, enfim, tudo isso. E aí, essa minha relação com Alberto, que foi esse fã de Madonna, ele começou a me levar a investigar o Facebook dele. E aí no Facebook dele, eu estou chamando aqui de afetos políticos. Porque ele começava... aqui é o Facebook Madonna Cuba, né? E aí tem toda uma relação, ele vai construindo no Facebook dele uma narrativa sempre atrelando a história de Cuba a Madonna. Então ele bota assim, Madonna, indomável como Cuba. Madonna, guerreira como Cuba. Muito com um álbum de Madonna chamado American Life, que é um álbum em que Madonna está vestida de guerrilheira, que é meio uma referência meio a Che Guevara. Então ele usa aquele imaginário do Che Guevara com Madonna, né, enfim, pensando essas relações que vão sendo constituídas. Ele vai fazer aí também, vai construir também uma relação, né, de a vida pessoal de Madonna com Cuba. Então ele sempre fica fazendo essa relação. A filha de Madonna teve uma filha, né, a primeira filha de Madonna foi feita com... o pai é um dançarino cubano. Então ele coloca aí, ó, Lourdes, la hija de Madonna es uma autêntica bela cubana. Então ele fica fazendo postagens, né, fazendo conexões da vida de Madonna com Cuba. A filha não é cubana, mas ele nomeia ela de cubana, né, enfim, por essa construção, porque o pai, o Carlos León, é um dançarino cubano. Eu comecei a ver aí, né, a geopolítica que havia nos compartilhamentos, porque assim, ao mesmo tempo, eu perguntava a ele se ele tinha algum tipo de censura, né, e tal. Ele dizia que nunca teve, o governo nunca falou nada e tal, mas eu notava que ele compartilhava outras páginas de fãs de Madonna a partir de uma geopolítica meio denominada pela própria relação do Estado cubano. Então, por exemplo, ele compartilha, o maior número de posts compartilhados são do México, em primeiro lugar, eu acho que tem umas 20 postagens do México, depois tinha da Venezuela, depois tinha do Peru, e tinha até postagem da China, Madonna China. Aí ele está compartilhando a página Madonna China. Eu acredito que as pessoas em Cuba não sabem chinês, né? assim como na América Latina, mas eu comecei a perceber que havia uma geopolítica da postagem do Facebook dele. Ele meio replicava a política de relação do Estado cubano, que é fortemente marcada pela América Latina, né? A relação com o México e tal, e com a China,
que é um país que estabelece uma relação comercial com Cuba ligeiramente tranquila. Então, assim, eu percebia que ele reencenava nas postagens do Facebook a mesma relação geopolítica que Cuba tinha com os Estados, né? Não existia nenhuma página, a não ser da própria Madonna, dos Estados Unidos, que ele, né, de nenhum fã-clube, nada dos Estados Unidos. Então, isso me era muito evidente. E aí, ele tinha, essa foi a última questão que eu trouxe, porque tinha também, quer dizer, ensinar a performance, a dramatização do fã de Madonna em Cuba. Que eu acho que ele também usa isso. Ele ser fã de Madonna em Cuba, ele usava isso também como uma chancela. Então, ele faz essa é uma das... Acho que tem umas 4 postagens um pouco mais críticas. Essa é a única postagem efetivamente crítica dele à política em Cuba, né? Ele diz assim, nós, fãs cubanos de Madonna na ilha, estamos ansiosos e tristes porque não existe nenhuma via de poder ver o clipe de Bitch I'm Madonna. Nada carrega, nada baixa, nada nos dá acesso, tudo bloqueado. O YouTube não aparece, amém. Então ele faz essa postagem e dramatiza essa, que é outra questão que eu também estou muito interessado na questão da performance, que é a dramatização, né? Que talvez tenha a ver com a ideia do acontecimento, né? Como é que emerge, né? Como é que é essa dramatização. Eu estou trabalhando, né, pela chave da performance, muito pela questão da o humor. Como é que você dramatiza isso, né? Se é pela chave do humor, se é pela chave do suspense, se é pela chave do drama, realmente, né? Então, assim, ele faz essa postagem. Logo depois, começam, então, aí o que eu estou chamando de solidariedade internacional, que ao mesmo tempo que Cuba também tem essa solidariedade com Cuba, né, assim, muito grande, eu começo a perceber que existe uma solidariedade de fãs também com relação a ele. Então, a primeira delas, tem um fã russo que se oferece para fazer um upload no YouTube da Rússia. Então, é esse aqui, o Diego Grogarechuk, ele faz, né, uau, né, meninos? E se tentarem fazer o Vimeo ou alguma outra coisa, nessa RuTube, né, que é o YouTube russo, é capaz eu posso subir ela aqui. Há coisas de Madonna em Cuba, revistas, discos, se edita algo, né, de Madonna, e aí ele responde, obrigado por você, não sei o que e tal, mas aqui não tem como descarregar e tal. E ele vai dizer assim, ó, falem por privado, né? Sempre me deu muita curiosidade pensar como são os fãs de Madonna em Cuba. Como é que conhecem seu trabalho, como é que viviam com fanatismo, né? Pelo bloqueio que há. E aí ele vai dizendo, né? Como é que você consegue ceder, né? Eu tenho muita curiosidade. Aí ele bota, obrigado, Diego. Não chegaria nada, porque o Diego se oferece para mandar discos para ele e tal. Mas ele diz assim, nada, né, não vai chegar, vai se perder no caminho e tal. Né? E aí, ou seja, essa dramatização, ela me levou a pensar justamente essa imagem muito, muito potente para mim, né? Assim, que é a casa que ele vive em Havana. Eu abri com a casa que ele vive, que era a casa dele quando ele era criança, que é onde ele viu, e hoje é a casa dele em Havana, né? E essa disposição da casa dele, né, quer dizer, é uma casa, ele vive com os pais, né, lá, né, com a tia, na verdade, em Havana, e eu achei muito interessante, porque tem a imagem do Che Guevara ali em cima. Isso é a casa dele, eu não tenho nenhuma, eu não arrumei nada. Então tem a televisão, aí, né, tá passando um jogo na hora lá, isso aí é o Messi, né, E essa imagem, e tem essa figura em cima. Essa minha pesquisa, que é essa que eu estou chamando de etnografia das mediações, eu estou muito interessado também nessa coisa cênica, né? Como as coisas são, que é muito do que o Barbeiro trabalha, né? Das mediações. Como é que as coisas são organizadas, como é que a casa é organizada. E para mim essa imagem, ela define o que é ser fã de qualquer coisa, inclusive de futebol em Cuba. Né, que é essa relação com esse outro aí em cima, né, que está permeando o imaginário, né? Então, assim, você nunca vai conseguir ser
apenas fã de alguma coisa lá em Cuba. Você sempre vai ser fã de alguma coisa com esse outro, né, que está aí pairando, né? Então, essa imagem dessa casa dele, né, em Havana, eu acho que é muito sintomática. Para mim, é algo que é quase como uma metáfora, né? Quase como um conceito, a metáfora que a gente pode pensar, né, da relação como essa cultura, como a cultura pop é territorializada, porque eles têm uma história com a Revolução que não vai ser apagada, né? Assim, embora não vai ser apagada. Então, é sempre essa relação, a televisão, né, e o Che Guevara, né, e a Revolução, né? Então, eu acho que essa é uma imagem que eu gostaria de terminar, assim, porque eu acho que é um pouco o que talvez me instigue muito a pensar um pouco isso que eu estou chamando de etnografia das mediações. Obrigado. Nossa, meio-dia. Professor, se puder, fala no microfone. Eita, faça encerramento, né? Então, a gente não vai poder continuar mais, porque de tarde temos, então, a banca do Christian, às 2h30, certo? Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, a presença da Márcia, Tiago, adorei Obrigado, te ouvir, querido. a Obrigado pesquisa, pelo convite. as palavras generosas de vocês para mim, para o grupo, enfim. Obrigado a vocês que vieram. Né? O Hélio, aqui, nosso presente com a gente. O Hélio, ele também é uma pessoa bacana, sempre que ele teve uma... Sim. Ele era professor aqui do curso, foi aluno ele é professor da cultura digital e aluno do programa, ele fez mestrado, agora está no doutorado. E a gente teve uma interlocução também com esses temas, né? E além de sermos gremistas, né? Um pouco assim já ficamos um pouco a energia esvaziada no domingo, depois de toda aquela mobilização. Mas, enfim, muito legal, gente. Adorei essa manhã, delícia de manhã. E vamos agora fazer nosso almoço, né? Vamos, sim. Da tarde, voltar a trabalhar. Tchau. E tem as coisas da cultura popular ali nessa imagem, né? Tem aqueles elementos. Sim, tem os elementos ali.